Não, então, essa transformação, né? E tem essa narrativa, né, que vai se criando, né, para ganhar like, né? Virou uma indústria nessa internet, então é uma coisa de doido, né? Ninguém se respeita, né? Então, falta de amor, né? Acho que é uma coisa do mundo, né? Então, acho que o Flamengo, né, tá caindo nisso, né, para ganhar like, não precisaria disso, né, pelo tamanho, pelo que já foi, né, construído nesse, né. Eu fui ver título do Flamengo com Bugica, né, Bugica, o Zico lançando o Bugica, né, a gente sempre na dificuldade, a torcida empurrando o time, e aí agora a gente vê o Flamengo rico, milionário, o que eu acho que falta ao Flamengo entender, voltar à nossa essência, né? Acho que a gente, depois que ficou rico, sabe, um exemplo, né, vou me colocar nesse exemplo. Estou aqui em Santa Cruz, fico milionário, vou morar na Espanha, né? Como você deu o exemplo do Felipe, eu esqueço aqui de Santa Cruz, esqueço do Brasil, sabe? Esqueço dos meus familiares. Acho que é meio isso, que o Flamengo esqueceu das raízes. Né? Eu não vejo ninguém falando dos 10 meninos que faleceram, entendeu? Eu acho que o Flamengo está faltando propósito. Qual o propósito do Flamengo, né? Antes era o propósito de a gente crescer, né? Pô, vamos ser ricos, a gente tem que ter um CT, né? Era sempre aquela brincadeira, agora é a brincadeira do estádio. Eu acho que para o Flamengo está faltando o amor e ter um propósito. Ó, a minha direção é essa, estou jogando por esses 10 meninos. Estou jogando, sabe? Está faltando, acho que, propósito. Né? Como qualquer empresa, aqui, vocês têm um propósito, né? De levar, né, um debate honesto, né? Saudável, né? Pensando em pessoas, né? De outras classes, né? De outras religiões, enfim. Alguma coisa com conteúdo. Eu acho que o Flamengo está isso. A qualquer momento eu ganho, sabe? Não tem com a minha humilde opinião, está faltando propósito. É, você sabe que eu concordo muito, assim, e a gente fala disso há bastante tempo, né? O Luciano foi a primeira pessoa que, num intervalo de uma gravação do Bem Juntinhos, onde é que a gente gravou? Lá no Foi na Jardim Gávea Botânico? ali. Foi Não, na na Gávea. Gávea, na Gávea, num lugar bem alto, assim, que a gente tinha uma Isso. vista linda. E a gente estava lá conversando e ele falou, Mili, no Brasil, quando você encarece o ingresso, você embranquece o estádio. Eu vou no Maracanã hoje e olho para os lados, o estádio está branco, e é jogo do Flamengo. E isso é muito verdadeiro, sabe? A gente está falando isso aqui depois de uma vitória do Flamengo, que foi uma vitória que pode dar o título para o Flamengo, né? Mas é mais ou menos como eu reagi à vitória do Corinthians no estadual. Porque quando o Corinthians ganhou do Palmeiras no estadual, eu não fiquei feliz. Aquele não é o Corinthians. Aquilo não é o Corinthians. O Corinthians não é um time que se apresenta como aquele se apresentou. Então, isso para mim importa mais do que título. As pessoas acham que esse discurso ele é um discurso ingênuo, que é um discurso romântico, que o que vale no futebol é vencer. Não para mim. Não para mim. Eu quero outras coisas do futebol. Claro que vencer é maravilhoso. Eu tenho títulos memoráveis, assim, alguns momentos mais bonitos da minha vida foram com títulos, mas alguns dos momentos mais tristes da minha vida também estão dentro da beleza, da importância. Vendo o time que eu torço ser o time que eu torço, tipo o Corinthians contra o Boca em 2013. Aquele Corinthians, 2012, agora já não sei mais, que saiu nas oitavas por causa do Amarilla. Aquele Corinthians é Corinthians. A torcida ficou lá cantando meia hora depois da eliminação, cantando como se o time tivesse sido campeão. Aquilo é Corinthians, sabe? Então, eu fico vendo, eu imagino, né? Eu cresci no Rio, torcendo para o Fluminense, vendo o Zico jogar, tá, Luciano? Isso aí vai te matar de inveja, mas eu vi o Zico jogar. O Não, Zico foi eu vi finalzinho ainda ali, 87, peguei, consegui vê-lo. Eu vi o auge, para minha extrema infelicidade. Eu falo até hoje que o Zico foi o homem que mais me fez sofrer na vida. Eu ia para o Maracanã e eu saía arrasada, chorando, rios. Mas o fato é que aquilo era Flamengo. O Flamengo é uma imensidão que não precisa de nada, não precisa de dirigente babaca falando babaquice, sabe? É isso que eu fico olhando e falo, não, não é possível. E o Luciano me falou uma frase outro dia também, que eu usei num texto, Alice, que era assim: isso não é Flamengo. Não foi, Uhum, Luciano, eu que você falou lembro. Foi isso? Depois Flamengo e Cruzeiro, né? Isso. Porque até o exemplo antes do Gustavo Gomes. O Flamengo não faz aquilo no final, sabe? 0-0, a gente precisando ganhar, né? Maracanã lotado, tinha que ter alguém lá. Até o Felipe Luiz invade, sei lá, alguém para tentar fazer aquilo que o Gustavo Gomes fez ontem. Por isso que, né, o Flamengo não está representando a gente.
ganha, né? Tá lá o time milionário, vai ganhando, mas cadê o algo a mais, né? Aquela final de 2021 também, pô, foi traumatizante, não pelo erro do Andreas, pro Flamengo não ter gana de ganhar aquilo, entendeu? Sabe? Não, né, te ganhar, né, não é no grito, mas imagina que aquela torcida toda, né, vai todo mundo para frente, empurra, os caras não têm medo mais do Flamengo, né? Ninguém tem medo, ninguém respeita mais a camisa do Flamengo no Maracanã. O E Palmeiras nem ontem, né, foi fala, para fala. cima da gente ontem, como se estivesse jogando em São Paulo, não teve, sabe, não tem, sabe, a torcida também não, eu acho que falta alguém ali para vem com a gente, né? O Jorginho tá tentando chegar ali, o Rossi, né? Mas tá faltando esse cara, tá faltando esse personagem ali para que é dentro de campo. O Felipe Luiz tá lá fora, mas dentro de campo, quem é esse cara que vai chamar essa torcida, sabe? Vai dar um carrinho, né? A gente teve o Bina fazendo isso, né? Hernando Brocador, sabe? São algumas coisas folclóricas que faziam esse Maracanã levantar. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Nossa, esse aí eu também vi, jogando com a camisa do meu time, inclusive. Mas você sabe que você falou um negócio interessante que eu não tinha pensado do Flamengo dentro de campo. Porque eu falei isso com alguns amigos quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Libertadores, em 23. Aquele, né, que o Endrick entra faltando 2 minutos para acabar o jogo. O jogo foi assim, a maior cera que eu já vi na minha vida. Eu já vi muito jogo na vida. E eu saí do estádio, sentei para tomar cerveja com um amigo meu e ele falou, a primeira coisa que ele falou para mim foi: falta um jogador mau caráter no Palmeiras. E eu falei, cara, isso é uma coisa que eu só vou poder falar num programa quando eu estiver fazendo o meu programa com a Mili. Porque é isso, assim, não é o jogador mau caráter, mas é o jogador que se impõe, ou era o que era, até foi o Daverson, que é o jogador que é maluco da cabeça, mas é o cara que... Não, Felipe Melo, né? Felipe Melo. Felipe Melo, é o cara que bagunça o coreto, é o cara que impõe respeito, é o cara de quem os adversários têm um certo medo, vão ficar preocupados com aquele cara ali, porque vai causar uma confusão. E o que eu vejo, assim, na postura da equipe, eu vi a postura do Felipe Luiz, até agora, como um cara muito sério, até um pouco sem graça, mas um cara sério. Aí veio a história do Pedro, dele expor o Pedro para todo mundo, Pedro isso, Pedro aquilo. E meio 2 pesos, 2 medidas, porque tá lá o Wallace sendo expulso em 8 minutos, estava na balada na véspera do jogo, enfim, né, talvez sendo preservado por ser garoto, mas assim, comecei a questionar a coisa do Felipe Luiz. Aí ontem, ele, depois de ganhar, sentar na coletiva e dizer: meu pai não assiste o treino, não tinha por que ter 3 pessoas assistindo o treino ali, ainda reclamando do negócio do antidoping. E falando, não foi pênalti, e se foi, também não pode reclamar. Sei lá, assim, sabe a sensação de que o BAP passou e ele incorporou um pouco da personalidade do BAP no discurso? Eu acho que ele entrou, né? Entrou na jogada, né? Que tá jogando pra torcida, então se todo mundo faz, eu vou fazer também, entendeu? Tá ficando raso. E assim, o Flamengo precisa disso. A coisa que eu achei mais maluca foi nesses últimos 2, 3 dias, a CBF é verde, aí música de não sei o que do VAR. Aí no grito não, né, que é um monte de influencer gritando, dizendo no grito não. E eu fiquei pensando, gente, assim, o Flamengo fazendo uma campanha para dizer que há um complô contra o Flamengo? Em que mundo, assim, eu vivi para ver isso? Não é possível, O Flamengo gente. não é isso, né, Luciano? Assim, a gente não associa o Flamengo a essas coisas. Tem outros clubes que a gente associa, Botafogo, Fluminense. Isso que eu ia falar, né? então não dá para entender, tá, né? Estão se apequenando, entendeu? Por conta... Eu acho que foi o BAP, né? O efeito BAP, ou algum outro dirigente, ou então essa gritaria, mais uma vez eu vou falar do propósito, né? Se a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe a nossa identidade, a gente não precisa fazer nada disso. Né? Tá faltando. Quem nós somos? Somos o Flamengo, gente. Né? A gente teve o Zico, o Leandro, o Júnior. Né? A gente não precisa, nunca precisamos disso. Como vocês falaram, sempre eram os outros times que ficavam preocupados com a gente. Agora está preocupado com gritaria de Palmeiras, de São Paulo, de Vasco. Não tem como, não tem lógica. Eu acho que é isso. Falta identidade e eles não sabem, sabe, é um pouco da coisa mundial, né? De várias empresas também, né? Estão botando gestores que não entendem do que estão falando, né? Isso. De repente o Zico tem que estar ali, o Zico está perto como embaixador, mas será que estão escutando ele, entendeu? Né? Para ele falar, gente, não precisa disso. Né? O BAP tem, sei lá quem é que manda lá, fala, pô, Zico, chega aqui, me ajuda aqui. Acho que está faltando isso no mundo, né? No mundo corporativo em geral. Né? Assumem grandes postos, mas não... Né? Então eu sou o dono, eu sei. Tem que trazer, né? No jornalismo também é assim, né? A gente já foi estagiário. Então, né, tinha um líder lá que falava, gente, aqui funciona assim, na TV Globo, né? Aqui funciona assim.
Então a gente vai. Eu acho que no Flamengo é isso, né? Mas tem que ouvir. Não é só botar no Instagram falando, pô, ó, gente, aqui a gente faz isso, mas na prática a gente está vendo que não está acontecendo.